A minha experiência com o Linux. Eu sempre tive algum computador com o sistema Linux instalado. Comecei primeiro, o que eu instalei foi o Slackware. Na época foi uma curiosidade, eu queria saber como funcionava. O trem era difícil de configurar para instalar. A gente fazia a instalação toda em modo texto, tinha que selecionar os pacotes que queria do sistema. E instalei umas 3 ou 4 vezes e não consegui fazer funcionar. Até eu descobri que quando digita a senha no terminal não aparecia as famosas estrelinhas. E então nas próximas eu fui conseguindo, aí usei um tempo o Kurumin e depois experimentei vários. O SUSE, que mais? Testei também o Mandrake e depois disso eu fiquei usando, né, aleatoriamente uma ou outra versão. Instalei o Debian, usei muito tempo o Debian. Tive um servidor com o Debian também. Numa época que eu precisava testar aquele questão de hospedagem de site para minha filha. Então eu instalei um servidor, MySQL, Apache e montei um servidorzinho para teste e usei bastante tempo também. Depois eu fiquei usando em Dual Boot, né, nos próximos computadores que eu tive com Windows, e eu sempre usei o sistema. Não sou especialista em Linux, entendo alguma coisinha, sou usuário, né, talvez intermediário, não sei. Mas é um sistema muito estável e que hoje eu uso mais ele para tudo, né? Então eu estou editando aqui o vídeo no KDN Live, uso muito o GIMP em todos os programas que tem aqui. No caso da versão que eu uso hoje do sistema, que é o KDE Neon, quando você baixa ISO e instala, ele vem completamente limpo, ele não tem programa nenhum. Então você tem que instalar tudo do zero. É complicado? Sim. Para muita gente pode parecer difícil, porque normalmente as distribuições Linux já vêm com o pacote Office instalado, o programa de edição de imagem, player de áudio e tudo mais. Só que eu não gosto da maioria desses programas. Então eu fui pesquisando para descobrir melhor compatibilidade. Como meus clientes, né, acho que 99% usam Windows, então eu edito muito documentos de orçamentos, contratos e outras coisas, e que o pacote Office, o OpenOffice e outros que vêm nas versões aí do Linux não davam uma boa compatibilidade. A formatação ficava toda fora, então era complicado. Então algumas coisas que a gente consegue transformar em PDF, tudo bem, aí passa, outras não. Então eu instalei a primeira vez esse KDE Neon e acabei gostando porque eu pude instalar só os programas que eu gosto. Então hoje para o Office, por exemplo, eu uso este programa aqui que é o OnlyOffice, e qualquer documento aqui que eu edito de texto ou planilha abre no computador que tem o Windows, no Office de qualquer versão, sem nenhum problema de compatibilidade. Então a gente tem hoje uma compatibilidade, acho que posso dizer 100%. Então, por exemplo, eu edito documentos aqui, a minha esposa tem um computador com Windows,
ela que me auxilia em muitas coisas aqui de trabalho, da minha empresa, tudo. Aí eu uso alguns programas, o Kate, que eu gosto muito para programação, PHP porque aqui nesse computador aqui eu tenho um servidor web, né? Aí eu tenho o cliente de e-mail Thunderbird, o FileZilla que eu uso para enviar os arquivos para o site e outras coisas, o programa do KTorrent, o KBitTorrent tinha alguns bugzinhos, eu acabei ficando com esse aqui e ele junto, né? Onde um não funciona bem, eu uso o outro. O que mais aqui? Tem a impressora instalada aqui, o sistema que eu uso para gerenciamento aqui da empresa, para fazer orçamentos e tal, cadastro de clientes, que é o Dolibar. Enfim, aí eu tenho alguns programas que eu quase não uso, que é o Audacity, né? O Balena Etcher para fazer gravação aqui de pendrive com sistemas, por exemplo. Tem até um programa aqui de queimar disco, né, que não se usa mais também. Tem 2 joguinhos só. Aí tem o Dia, que é um editor de diagramas, que eu também uso bastante aqui para alguns projetinhos. Enfim, a maioria dos programas são programas que eu uso sempre, né? Então me atende muito bem. Eu sempre fui fã do KDE, né? E gosto muito da interface gráfica, né? Dos recursos que ele tem. Se eu disser que nunca teve problema, teve sim, porque, não sei, a gente tem alguma complicação sempre com algum driver, né? Principalmente da NVIDIA. Então quando o sistema atualiza por completo, aí eu instalo o driver manualmente. Como faço muita edição de fotos, como essa foto aqui do papel de parede, que eu fiz no GIMP e no Inkscape. Então foi feito nos 2 programas. Eu não sou muito bom nesses programas, eu quebro um galho, mas essa questão aqui de fazer edições assim simples funciona muito bem e dá para me fazer tudo o que eu preciso. Aí eu tenho também um programa que eu uso para fazer alguns diagramas elétricos. Deixa eu arrastar para cá. Que é simplesinho, mas também atende bem. E basicamente é isso. Então, neste computador, ele é o meu servidor. Então, daqui, todos os computadores aqui conseguem acessar o Dolibar, por exemplo, que é dentro pelo navegador. Tenho as pastas compartilhadas aqui do Samba e a gente vai conseguindo acessar mesmo dos computadores Windows lá. Então, como no vídeo anterior que eu mostrei, a gente faz uma pequena edição lá no arquivo hosts do Windows e faz uma vez só, não precisa mais ficar mexendo. A não ser que eu mude o endereço de IP aqui do computador, aí eu tenho que ir naquele arquivo manualmente e editar. Mas a funcionalidade, né, o KDE foi o que mais eu gostei. Tem outras distribuições que eu também já usei, que até que são boas, mas por ter todos aqueles programas que eu falei e que eu não gosto muito, então eu prefiro esse daqui para meu uso pessoal. Então esse computador, ele tem uma... Deixa eu aqui, uma configuração meio maluca, porque ele é um computador
Esse computador que eu uso aqui é exatamente esse modelo aqui, que é o Power Mac G5. Ele tem um gabinete de alumínio escovado. Uma pessoa estava doando ele numa rede social e minha esposa viu e falou se eu gostava, e eu fui lá buscar e montei ele, coloquei o pendrive de boot do Linux, instalei e está até hoje. Isso foi lá em 2017, 2018. E é um computadorzinho muito bom. Aí basicamente é isso. Eu tenho outros computadores aqui com Linux também, mas o que eu mais uso é esse daqui e me atende muito bem. O KDE-Neon tem as suas funcionalidades aqui básicas, né? Mas todos os programas eu instalei manualmente. A primeira vez foi demorada na instalação, porque o sistema instala muito rápido, mas tem que instalar todos os programas manualmente. Mas depois disso não preciso mais mexer, então tive esses problemas com o driver da NVIDIA apenas, mas é só instalar manualmente via terminal durante o boot, quando tem alguma atualização, e de resto ele funciona muito bem. Aí se você usa Linux, cada um tem sua preferência, né? Visual, ou seja, para quem é programador e outro tipo de usuário aí. Deixe aí nos comentários aí o que você acha do sistema, se você gostaria de conhecer, se não conhece, e como você imagina que vai ser se você instalar no seu computador. Por hoje é só.